Muito obrigado, Davi. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Obrigado aí pelo convite, pela oportunidade aqui de contribuir um pouco com vocês dos desafios que a gente está passando. Então, vamos lá. Eu vou colocar minha apresentação aqui. Obrigado pela introdução, professor Davi. E acho que é uma ótima oportunidade para a gente, nessa segunda-feira de manhã, começar com uma reflexão. Na verdade, a proposta que eu trago aqui é não apenas comentar o que a gente está fazendo na DSM, o que foi feito nos últimos meses, no último ano, com esse desafio, diante da volatilidade, da variabilidade, das novas notícias que a gente tem a cada dia, né? Mas me chamar para uma reflexão, tá? Uma reflexão de o que a gente está fazendo diante disso, como que a gente está se comportando sustentavelmente para reagir a isso, né? E não um ponto específico, um problema específico que a gente enfrentou. Então, vocês vão ver aqui, eu vou passar, a gente tem pouco tempo, então eu vou tentar transformar uma história longa numa história bem curta, né? Mas como é um tempo escasso, então eu vou ser um pouco objetivo, vou tentar passar conceitualmente, né? Um pouco acadêmico, talvez, mas eu quero focar bastante também nos termos práticos do que a gente fez para contornar tudo isso. Então, vou tirar meu rosto aqui. Só me confirme, por favor, que já estão vendo a apresentação aí, né, em modo na tela, para a gente falar um pouco sobre teste de resistência. Então, antes disso, gente, só compartilhando com vocês o que é a DSM, o que ela faz, né? Então, a DSM, ela é a maior fornecedora de vitaminas no mundo, a empresa que eu trabalho hoje, tá? Então, ela é líder do mercado em nutrição animal e humana também, até pouco para contextualizar o desafio que a gente vai ter pela frente, né? É uma empresa que tem o maior portfólio de ingredientes nutricionais do mundo, está em 50 países, em 6 continentes, em mais de 50 países, né? Então, assim, é um desafio muito grande que a gente tem enfrentado, porque a demanda, né, e a oferta nesse segmento ela foi muito errática, ela não foi... Imagino que muitos de vocês tenham tido esse desafio também, mas a gente, em especial, a gente sofreu e vem sofrendo, assim, acho que talvez no sentido próprio da palavra, esses desafios que esses novos tempos têm trazido para a gente, né? Então, assim, um pouco para contextualizar também, né, eu sou formado em Relações Internacionais, trabalhei algum tempo na Anshan Brasil, depois eu passei pelo segmento do atacado, né, no Macro Group, por longos anos aí no atacado, e depois, hoje, eu faço parte do time da DSM de nutrição. Então, o objetivo hoje falando, a gente vai tratar o exemplo mais contemporâneo que a gente tem vivido, então é muito voltado à indústria de transformação, mas para os colegas que estão aqui presentes, né, eu acho que é bastante importante a gente tentar refletir um pouco como esses conceitos se aplicam à nossa realidade. Então, o que eu vou trazer aqui não se aplica à realidade de todos, mas em grande maioria acredito que sim. Então, a gente vai tentar aí trafegar por isso, né, num atacado, num varejo, talvez não tenha um processo produtivo, mas não é por isso que não tenha seus desafios, né? Eu acho que um pouco do que vai falar aqui se aplica também, talvez trocando o nome, né? A gente vai falar sobre SOP, planejamento de operações e vendas, talvez um atacado não esteja preparado, não tenha esse nome, essa ferramenta, né? Mas então eu convido vocês para essa reflexão, tá? Então, quando a gente está falando de volatilidades e incertezas, né? Quem aqui que estava preparado para aquele início de 2020, finalzinho de 2019, né? Quem estava preparado e como estamos preparados hoje para o que aconteceu? Né? Olhar para trás é relativamente simples, né? Mas como que a gente está preparado para o que veio pela frente? Né? O que a gente aprendeu com isso? Como que a gente aprendeu a reagir a isso? Né? Um pouco mais de um ano depois disso, né? Quem que aqui estava preparado para ter uma escassez de container que ia prejudicar todo o nosso planejamento, né? Ou a execução do nosso planejamento? Então, começa aqui as restrições, começa aqui os fretes. Quem que aqui tem apenas um armazém geral ao longo do mundo, né? Tem empresas que foca realmente no Brasil, tem empresas que dependem de um fornecimento global, tem empresas que têm um warehouse global que fica em um país. Então, será que a gente fez uma gestão de risco adequada
para ter só um modelo de operação que é centralizado e depende toda a cadeia em função de um armazém, dois, onde eles estão localizados. O que a gente aprendeu com isso? Então, vocês estão vendo aqui que eu estou chamando a gente para uma reflexão, né? Não apenas de como a gente passou por isso, mas como a gente está se preparando para o que vem pela frente, né? Quem que tem um plano ou uma rota alternativa? Todo mundo está familiarizado com essa imagem aqui, né, que eu coloquei agora do navio ficando encalhado lá no Suez. Quem que estava preparado para uma velocidade de reação que não nos levasse pelas tormentas, aí aproveitando o trocadilho, mas que aumenta em 2 ou 3 semanas esse lead time de fornecimento de matéria-prima, né? Então, eu trago esse exemplo porque a gente sim foi impactado, né? E quanto mais na gestão do supply chain a gente é cobrado e a gente busca, não só a gente é cobrado, mas é nosso desafio realmente acabar com minimizar esse capital que está empregado na nossa cadeia, né? Minimizar os inventários, ganhar velocidade de reação, e esse faz grande parte do nosso desafio, mas reduzir inventário também traz aumento de riscos, se você não o fizer bem feito, né? Então, aí a gente tem alguns temas que mexeram muito com toda a nossa cadeia nos últimos meses, né? Eu quero fazer um convite aqui para a gente fazer uma reflexão, não só sobre os processos, sobre governança, accountability, responsabilidade, ação, reação, oferta, demanda, mas iniciando pelo básico, que é o fluxo de informações. Tá? Então, esse aqui é um gráfico que eu gosto bastante, porque a gente foi treinado, a gente estudou, a gente se preparou para trabalhar num modelo em que a gente tem a informação vindo dos nossos clientes, quer dizer, para onde a gente está indo, qual a nossa, o que nossos clientes esperam em relação à demanda, a volumes, né, a produtos, a serviços. E a partir daí a gente reaciona e faz a cadeia fluir fisicamente para atender essa demanda inicial. Então, isso aqui é um desenho muito inicial desse processo, né? Muito básico, porque eu acho que é importante a gente refletir. Mas a gente está preparado para pensar o inverso? Então, eu compartilho que a gente teve um aprendizado muito grande nesse sentido, quer dizer, se a gente pensa quais as restrições que a gente começa lá na frente, muitas vezes quem trabalha com uma indústria de transformação como a nossa, que depende de uma matéria-prima que não é de fácil acesso no país, você não liga para o cara e fala, me entrega amanhã. Não, cara, tem um lead time de 6 meses, de 3 meses, né, de 90 dias, 60 dias, dependendo do produto, para a gente se abastecer. Qual que é a velocidade do fluxo de informações com relação às nossas restrições? Eu vou tentar trazer um exemplo aqui, daquele do container, como eu falei. No momento que a nossa equipe de Comex identificou que... Deixa eu fechar só um. No momento que a nossa equipe de Comex identificou que a gente teve uma dificuldade em conseguir alugar ou conseguir um container, um espaço no navio no nosso fornecimento, quanto tempo a gente demorou para reagir e fazer um plano ou buscar outras alternativas quanto a isso? Né? Às vezes demorou um mês, teve uma dificuldade, mas quanto dessa dificuldade de fato se tornaria um problema sistêmico em toda a cadeia de fornecimento? E qual é a velocidade que a gente trouxe essa restrição para a realidade do nosso negócio? A gente trabalhou com isso para atender o nosso cliente. Então, esse é um desafio muito grande, né? Que a gente, fora dos processos da governança, quer dizer, como que a gente está reagindo isso a tempo, né? Acredito, e a gente aprendeu isso, que partindo desses conceitos básicos que a gente vai reagir. A gente, dentro de casa, vai fazer o exercício, ou o plano, ou trazer as pessoas certas para discutir como que a gente vai reagir a isso. Tá? Então, assim, feito esse convite inicial para a gente refletir como que a informação está trafegando dentro da nossa cadeia, eu quero contar para vocês um pouco de como que a gente está fazendo isso dentro como que a gente trabalhou isso dentro do DSM. Então, assim, o que é importante, né? A não ser a gente ficar falando de, será que minha previsão de demanda está legal? Será que a minha malha logística está atendendo?
Será que eu tenho envolvido as pessoas corretas dentro da companhia para tomar a melhor decisão na velocidade que deve ser tomada? Né? E é esse o convite da reflexão de maneira geral. Então, eu coloquei aqui só em grandes linhas que a informação é tudo. Né? Mas ela não é tudo, mas ela é o princípio, né, para a gente conseguir reagir. Depois, transparência e comunicação. Então, quando a gente fala um pouquinho do SOP, que é o que a gente buscou dentro do planejamento de operações e vendas, né, vocês vão ver como isso está muito claro. Colaboração é imprescindível. Né? Muita gente pensa, cai no corriqueiro erro de falar, poxa, não, isso é problema de supply chain, isso é problema de planejamento, isso é problema de material. Não é. Isso é um problema da empresa. Isso é um problema que, se a empresa não tratar, isso vai refletir, vai virar um problema para os nossos clientes. Né? Então, isso é um desafio que ele extrapola uma área. Né? E a área, na minha leitura, a área que deve liderar uma situação como essa, sim, é a supply chain. Né? Então, ela pode não ser responsável por tomar todas as decisões, de sozinha fazer planos, mas ela sim tem a obrigação e o compromisso de liderar esses desafios, envolvendo as pessoas certas da maneira correta. Tá? Então, eu trouxe aqui um exemplo simples do que é um SOP. Tá? Por quê? Porque o SOP, ou a ferramenta, ou o processo, como quer que chamem, né, eu acho que foi um de mecanismos, não único, mas que a gente usou de maneira muito contundente e está usando para reagir a esses desafios da maneira mais oportuna. Tá? Para quem não está muito familiarizado, eu trouxe aqui em grandes linhas o que é o Sales Operation Planning, né? De uma maneira conceitual. Tá? Então, o ciclo começa numa gestão de produtos, né? Isso, obviamente, depende da maturidade de cada empresa, como lida com esse processo ou essa ferramenta, né? Passando pela revisão de demanda. Então, a revisão de demanda, onde a empresa realmente, para os próximos 18 meses, ela se prepara para entender o que eu preciso entregar, né? O que minha equipe de vendas está falando que vai vender nos próximos 6 a 18 meses. E aí, dentro de um outro ciclo de reuniões, e pelo menos é assim que a gente trabalha dentro de casa, existem ferramentas para isso, né? A gente discute como que a parte de planejamento, suprimento de materiais, compras e operação, logística, operação de produção, operação de fábrica, podem reagir ou devem reagir para atender essa demanda que foi dita pelo time de vendas, né? Pela demanda que a gente fala irrestrita. Obviamente, depois tem uma etapa de reconciliação financeira, né? Onde você transforma toda a demanda que está vindo em como eu vou responder e atender essa demanda e quais os impactos financeiros que a gente vai ter nisso e qual que é o resultado financeiro que a gente vai ter isso. Num nível talvez um pouco maior, né, da liderança, então eu já para presidente, vice-presidente, diretor executivo, aí vai de processo de SOP estruturado, né? Vai por decisões, né, que não cabe apenas a equipe de supply chain, operações ou vendas tomarem, então decisões maiores, né, como investir em algum frete aéreo, aí depende, né, da escala, de como a empresa está se organizando, mas a empresa tem aqui não, mas de maneira geral, só estou contextualizando para a gente entrar como que a gente está trabalhando nisso, né? A gente falou de informação, a gente falou de colaboração, a gente falou de envolver as pessoas certas no momento correto para a melhor tomada de decisão possível. Então, quando a gente olha o SOP, aqui é uma etapa muito mais madura do SOP, eu vou tentar reduzir ela, aqui acabei esquecendo de traduzir os slides, mas já comentei cada uma dessas etapas, fixando nas 3 principais, que muitas empresas elas começam nas 3 e ficam nas 3 porque não tem necessidade, né, para o negócio de cada uma fazer as outras etapas. Mas, basicamente, quando a gente olha essas 3, a gente está vendo, poxa, qual que vai ser a minha demanda? Né? Como que eu
olho para o horizonte de 6 a 18 meses e atendo ela. Qual é essa demanda inicialmente? Como que eu atendo? Eu vou precisar abrir um novo CD, eu vou precisar gastar muito com fretes aéreos, eu vou precisar trabalhar outros turnos, eu vou precisar contratar mais gente ou não, né? E as decisões vão ser tomadas aqui. Só que quando a gente olha para a SOP, né? Eu estou tentando aqui, claro, traduzir para quem conhece essa ferramenta, para quem não conhece, a gente vai ter algumas perguntas, peço que levantem os pontos, mas isso aqui a gente está olhando para um horizonte de 6 a 8 meses, 18 meses, aliás. Então, claro, médio e longo prazo, né? Aí vai depender de o que é médio e longo prazo para cada um dos seus negócios, né? Mas lá dentro de casa, a gente olha um horizonte de 6 meses a 1 ano e meio, aproximadamente. O que está acontecendo nesse nosso contexto de volatilidade, de variabilidade, de mudanças, né, não nos permite ficar olhando um horizonte tão grande assim. A gente não tem velocidade de reação. Então, a gente fez a gente implantou uma etapa adicional que ela fica bem aqui entre 2 e 3. Porque isso aqui acontece uma vez por mês, né? Uma vez por mês a gente faz a revisão da demanda, uma vez por mês a gente vê como que a gente vai atender essas restrições, e as decisões são escaladas, as decisões que a gente não consegue tomar aqui, a gente escala para cá, mas olhando para 18 meses isso não era o suficiente. Então a gente colocou uma etapa aqui. Eu também não sou fã de excesso de reuniões, mas algumas não temos muitas alternativas, né? A gente colocou o que a gente chama de SOE, que é Sales and Operation Execution. Então, semanalmente, qual que era o objetivo? Semanalmente a gente trouxe e traz a equipe de vendas, a equipe de operações, a equipe de supply chain, planejamento de materiais, COMEX, logística, né? Para rediscutir e reavaliar como que a gente vai atender essas restrições que a gente encontra, né? Então, é uma reunião, eu vou passar por esses pontos aqui para depois trazer alguns exemplos, né? Então, num contexto como a gente está vivendo, de muita variabilidade, de volatilidade, de incerteza, a gente precisa traduzir esse plano, né, de médio e longo prazo, que é um plano mais tático e até estratégico, transformá-lo nisso em um plano operacional para atingi-lo. Então, quando você monta um Sales and Operation Execution, que é essa reunião semanal, né, a gente tem mais velocidade de reação, desde que a gente tenha a colaboração do time de vendas, que a gente tenha a colaboração do time de operações, e que todos estejam engajados, né, nesse desafio que a gente está vivendo, né, nessa incerteza que a gente está vivendo. Então, a gente tem que estar disposto, né, a gente, como supply chain, a gente tem que ter o poder de engajamento e de influência para trazer todos esses participantes, esses stakeholders, para a mesa, para a gente discutir. Tá? Então, isso é fundamental. Isso vai garantir a sincronicidade. Sincronicidade é aquele slide do iceberg que eu mostrei. Quer dizer, a gente tem que ter informação, essa informação tem que trafegar nos fóruns corretos para chegar nas pessoas corretas, na velocidade que precisa ser feita. Assim, a gente consegue transformar um planejamento de mais a longo prazo num curto prazo. E é fundamental ter uma cross-funcionalidade, como eu disse, mas a gente não tem todas as decisões. Diante de um cenário terrível, vamos colocar aqui, de não atendimento de um cliente, como que a gente vai, de uma restrição, você tem matéria-prima para atender quatro clientes, mas você tem 8 esperando. Qual vai ser priorizado? É possível priorizar clientes numa situação como essa? Em muitos casos, não. Alguns sim, em outros casos não é possível, né? No nosso segmento, a gente tem clientes que dependem de vitaminas para fazer as suas rações ou o que quer que seja, os seus alimentos. Então, não pode simplesmente falar, eu não vou conseguir te atender. O cara tem toda uma cadeia de nutrição por trás, que ele pode até ser impactado com a perda de algum animal por falta do nutriente certo. Então, assim, é muito complexo isso, né? Não é simplesmente falar, sinto muito, esse mês não vou conseguir atender, não. É como que a gente vai conseguir atender, tá? Só que, basicamente, quando a gente fala do SNOE, que é uma reunião que está dentro da linha do SOP, só que a gente traz ela para semanal,
Para não ficar uma reunião exaustiva e repetitiva, o ideal é a gente trabalhar nas exceções, né? Então, o que eu digo tratar nas exceções? Então, basicamente, a mesma estrutura de uma reunião de oferta de SOP, que você vai lá, vê a demanda, vê o que precisa para atender, planejamento da fábrica, sequenciamento de produção, matéria-prima, logística, warehouse, né? Mas você traz isso num contexto semanal, né? Então, para as decisões serem tomadas num contexto semanal, mas só que de forma na exceção. O que você vai atender, o que está seguindo no fluxo, mantém. Mas e na exceção? Poxa, eu preciso, está me faltando uma matéria-prima para atender aquele cliente. Não, vamos tomar essa decisão em conjunto. Vamos trazer as pessoas certas, identificar qual é a urgência daquele produto para o cliente. De repente, o cliente pode esperar uma semana, pode esperar 15 dias, e sabendo que ele pode ter essa janela de atraso, se prejudica o ativo? Prejudica. Vai prejudicar o serviço para o cliente? Prejudica. Só que você não vai prejudicar necessariamente o cliente. Talvez o indicador. Mas se o cliente for informado, fala, não, tudo bem, eu posso esperar mais uma semana. Essa uma semana pode fazer com que você evite de trazer um frete de 3 contêineres aéreo, por exemplo. Aí você extrapola isso numa decisão, você acabou, numa simples reunião, você acabou de tomar uma decisão de $100 mil. Então, se você vai trazer dois contêineres que era marítimo, você está trazendo aéreo para atender, só que você identificou que consegue uma flexibilidade com o cliente, por mais que prejudique o ativo, você economizou ali $100 mil. Né? Isso a gente viu acontecendo, isso a gente vivenciou nas decisões que são compartilhadas. Porque não adianta a gente esperar que a equipe de SOP ou de supply chain tenha todas as informações. Né? São muitos dados. O que importa é a gente ter a informação correta para melhor tomar a decisão naquele momento. Né? Então, por isso que o último quadrinho aqui é um pouco de demand management. Né? Porque no nosso segmento, ao menos, é crucial que a gente tenha esse approach, né? E essa conversa com a nossa equipe de venda e com nossos clientes. Então, assim, isso é muito B2B, né? Então, quando você está tratando as experiências anteriores que eu tive no segmento do atacado, por exemplo, pode faltar um produto na gôndola? Pode, mas a falta de um produto na gôndola não vai ser tão prejudicial quanto a falta da vitamina para um cliente que está esperando aquilo para fazer a sua ração animal, por exemplo. Né? Então, assim, por isso que eu faço esse convite para a gente também extrapolar um pouquinho desse alinhamento, desse modelo cross-funcional e colaborativo para cada um dos nossos negócios. Né? Muitas vezes, alguns temas que eu estou trazendo aqui não é crucial para uns, mas é extremamente crítico para outros. Tá? Então, como que a gente fez em termos práticos? Né? A gente, dentro de uma governança, né, do Sales e Operation Planning, a gente pegou o mesmo time que participa das reuniões de SOP, de oferta, e trouxe para a mesa junto com o time de vendas. E para cada uma das vendas e para cada um dos temas que são exceções, a gente colocava na mesa para tomar uma decisão conjunta. Tá? Então, isso a gente viu que a gente ganhou uma velocidade incrível no modelo de tomada de decisão. Né? Mas o que isso tem a ver com teste de resistência? Tudo. Por quê? Porque quando a gente olha para e aqui eu estou resumindo muito um processo de supply chain, tá, gente? Não dá para a gente trazer todas as etapas aqui, de todas as empresas, mas em grandes linhas, né? Se uma dessas etapas falha, a gente não tem produto no final para entregar para o cliente. E qual é a etapa que mais sensível diante da variabilidade e incerteza? Eu posso responder pela DCM aqui, talvez, mas eu não posso responder por vocês. Então, o convite é para essa reflexão. Qual dos nossos elos ele está mais fragilizado e menos apto a reagir diante de uma diversidade? Pode ser linha produtiva? Pode. Como que eu vou fazer um sequenciamento de
de produção, como que eu vou colocar meu time para trabalhar, porque eu tenho questões de sindicato, como que eu tenho um espaço limitado dentro do meu warehouse, né? Como que eu vou trabalhar com essa variabilidade dentro do warehouse, eu preciso ter um outro warehouse, eu preciso girar melhor dentro de um outro warehouse, né? Como que está a nossa distribuição, seja para outros warehouses, ou seja para o cliente final, né? Então, muitas vezes, a gente encontra a solução para isso, né? Porque, assim, a solução para uma restrição, ela é relativamente simples de ser encontrada. Está faltando espaço, contrata um outro armazém. Está faltando matéria-prima, coloca no avião lá da China e traz para cá. Semana que vem está aí, 2 semanas. Né? Todos os embaraços, aduaneiro, tal, então não é só o frete aéreo. Né? Mas a que custo? Essa é a grande pergunta. A que custo? Então, muitas vezes, a gente, dentro da cadeia de suprimentos, a gente não tem todas as informações. Né? Qual o impacto do lado de clientes, da perspectiva de marketing, de estratégia de crescimento para algum segmento específico, qual é a restrição que teria uma melhor margem para a gente investir em uma solução mais simples, né? Então, dependendo da rentabilidade do produto, você pode colocar no avião, depende da rentabilidade, não. Depende da rentabilidade, você consegue, ou não só rentabilidade, tá? Mas estratégia da companhia com relação ao crescimento do seu negócio. Como a gente está falando, a SOP olha 18 meses. Por quê? Porque está buscando uma estratégia, está buscando chegar num objetivo final. Então, a qual custo você vai fazer isso? Muitas vezes, só a área de supply chain não tem essa visão. Por isso, convite para esse alinhamento de informações, de colaboração. Né? Não é simples, tá? Não é simples. A gente parece aqui, talvez eu esteja compartilhando algo mais colorido, talvez, né? Mas na vida real não é simples. Na vida real, você tem que pegar o telefone e ligar para um por um dos stakeholders e falar, gente, a gente vai trabalhar assim, porque essa é a situação. A gente precisa ser de forma mais colaborativa, né? E a insistência, né? E a insistência de você fazer isso de uma forma bem estruturada e colaborativa vai trazer resultados. Mas muitas vezes não é na primeira reunião, né? Só que o valor vai ser visto ao longo das semanas e dos meses que a gente vai executando isso. Né? Então, só compartilhando uma pesquisa do IBF.org, né, que é o Instituto Business Forecasting and Planning. Eles têm um canal no YouTube que eu compartilho, que eu acompanho também, né? E eu vi uma apresentação do Eric Wilson, e ele compartilhou alguns números aí das empresas, numa pesquisa que eles fizeram. Né? Então, como as empresas estão reagindo à pandemia? 46% das empresas adotaram o Sales and Operation Execution, que é o S&OE. 46%. 15% criaram um processo diferente. O SOP não está funcionando, eu vou criar um outro processo. 10% simplesmente desistiram. 10% desistiram. Não está funcionando. Eu faço a reunião de demanda, eu faço a reunião de SOP, mas os números não batem, depois entra algum problema adicional no meio do caminho, e depois eu tenho que sair correndo atrás de todo mundo para validar isso, quer dizer, simplesmente desistiram. Agora, o engraçado é que as empresas que melhor se sobressaíram diante desse desafio da volatilidade e variabilidade são as 46% das empresas que adotaram o SOE. E isso obviamente, eu vi há pouco tempo essa pesquisa, mas a gente, por qualquer motivo que seja, a gente seguiu também essa estratégia de trabalhar com a comunicação, variabilidade, informação e compartilhamento das decisões. Isso foi crucial. Tá? E aí, indo para o minuto final para as perguntas, né? Então, assim, eu tentei trazer alguns exemplos ao longo da apresentação, né? Mas é fundamental a gente ter uma governança que fique muito clara que o desafio não é só do supply chain, o desafio é da companhia. E é importante a gente trabalhar com essa cross-funcionalidade. Todas as áreas têm um desafio, têm um target, têm uma meta, mas têm suas informações que são cruciais. Né? E como eu mostrei lá no começo, o fluxo de informação é base para a tomada de decisão. Né? E tem que ser colaborativo.
né? Então, todos vão ter que engajar um pouco, sim. Tem que ser muito colaborativo. E também nada disso vai adiantar, gente, se a gente não tiver resultado, se não for eficiente. Tá? Então, para ser eficiente, tem que ser constante, tem que ser insistente, tem que engajar as pessoas, tem que ter energia para engajar o time, né? E tem que ser muito insistente. E sempre que tiver um resultado, compartilhe esse resultado. O compartilhamento dos resultados, ele mostra a efetividade do negócio, né? Ele mostra que você está indo no caminho certo e ele engaja as pessoas cada vez mais, né? Então, foi assim que a gente tem reagido na DSM com a SOE, né? Para melhorar a nossa efetividade e velocidade na reação diante de toda essa diversidade. Davi, é com você. Deu certinho o tempo, né? Certinho, tudo cronometrado, tá vendo, Enzo? É porque a gente fez um SNOP antes, né? Então ficou tudo em cima, né? Na verdade, Enzo, nós temos duas perguntas para você do Charles Coregliano. A primeira é: demanda e o mix semanal são revisados? Não, a gente não revê a demanda. O que acontece é que, semanalmente, a gente, diante das exceções e das restrições, a gente procura o gestor daquela categoria ou daquele produto, né? E aí a gente faz um aprofundamento naquela restrição. Então, de maneira geral, não, mas são sim revisadas as demandas das restrições que apareceram. Então, eventualmente, no começo do mês, a pessoa fala, eu vou vender X toneladas, né? E a gente encontrou uma restrição no meio dessa jornada, no meio desse caminho. Vamos voltar com a equipe de é X toneladas mesmo? Ou é X menos 1, menos 2? Porque essa 1, 2 toneladas pode mudar todo o jogo. Então, a gente trabalha nas exceções. Legal, ficou bastante claro. E outra pergunta é, qual é o horizonte, curto prazo, médio prazo, transformar isso em tempo? Dentro do seu segmento, é lógico, né? Dentro do meu segmento, o curto prazo seria 1 mês a 3 meses, de 1 a 3 meses, tá? De 1 a 3 meses. É muito difícil a gente reagir no horizonte de uma semana, né? Porque a gente está lidando com variáveis lead times enormes, mas dentro de 1 a 3 meses é possível sim. Então, esse é o nosso horizonte, né? É aí que a gente decide, poxa, vamos contratar um avião, é aí que a gente decide, vamos refazer todo o nosso sequenciamento produtivo, né? Vamos entrar em contato com os clientes e decidir qual vai ser a prioridade. Prioridade talvez não seja a melhor palavra, mas quem que vai vir primeiro, quem que tem elasticidade ou estoque em casa que pode aguentar alguns dias a mais. Então, esse é o alinhamento que é feito nesse horizonte. Muito. E claro que isso depende do segmento, né, pessoal? Dependendo do segmento, é super acelerado, né? O pessoal do automotivo é helicóptero para cima, para baixo. Normal. Exatamente. Enzo, muito obrigado pela sua participação. Foi muito bom ter você aqui. E as suas despedidas finais. Bom, obrigado pela participação, pelo convite. E acho que uma tônica muito forte para todos é resiliência. Resiliência porque é um momento difícil. E diante de toda essa diversidade, não deixe de cuidar da sua saúde. Viu? Então, a gente tem problema, a gente tem desafio, mas não vamos deixar de cuidar da saúde, de se alimentar bem, de fazer exercício e de se prevenir contra essa doença aí que, se Deus quiser, vai acabar o mais rápido possível. Sem dúvida, vacina já, né, Enzo? Tem que... Vacina já. Vacina já. Muito obrigado, Enzo. Muito obrigado mesmo. Obrigado. E quero aproveitar... Valeu.